Fala galera, beleza? Aqui Ira na área e hoje eu vou trazer aqui para vocês o que vai ser a nossa principal arma contra a manipulação do mercado, o Long Short Ratio. Então já vai deixando o like aí, compartilha com seus amigos e pede para eles se inscreverem e ativar o sininho, porque esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês é coisa que vocês não vão encontrar de graça em outro lugar. Qualquer outro lugar vão cobrar para vocês valores absurdos para poder aprender de forma simples que eu tô com os conceitos que eu estou passando aqui para vocês. Vocês vão pagar 3, 5 mil reais e eu estou trazendo aqui para você de graça esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Então é muito importante você ajudar a compartilhar esse conhecimento, que é o conhecimento que gera riqueza. Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos começar o que interessa aqui. Então nesse vídeo vai tratar o quê? O que é o Long Short Ratio, para que ele serve e como ele impacta aqui dentro do mercado, as formas de leitura no indicador e, por último, a gente vai comentar aqui sobre como a gente pode utilizar isso de forma prática, como a gente pode enxergar. Então vamos lá. O que é o Long Short Ratio? O Long Short Ratio, a gente pode explicar de forma bem simplificada que se trata da razão entre a quantidade de long e quantidade de short presente naquele determinado momento no mercado. Então, esse indicador ele mostra todas as posições entre long e short que estão abertas dentro de uma corretora naquele determinado momento. Então, por exemplo, como a gente pode enxergar isso? Esse indicador, como eu falei, ele se trata de uma razão. Então, você tem que pegar a quantidade de long e dividir pela quantidade de short. Então, se tem um indicador lá, o indicador lá está com o valor 2. Isso significa o quê? Tem 2 longos para cada short. Se o indicador está com o valor 1, quer dizer o quê? Que está 1 para 1, está equilibrado. Então tem um long para cada short. Se ele está 0,5, então quer dizer o quê? Tem 2 shorts para cada long. Então tem um long para cada 2 shorts. Então esse é o conceito básico que tem que entender. Então esse indicador ele mostra a quantidade de long e de short que está naquele determinado momento do mercado. Só que uma coisa muito importante é o quê? Esse é o conceito do indicador. Não é assim, você não utiliza ele de forma para determinar se é hora de comprar ou vender, se é hora de abrir ou fechar long. Porque, como eu vou explicar aqui para você na nossa próxima thread aqui, ele tem uma funcionalidade própria, que na verdade, na minha visão, é a única funcionalidade que a gente pode utilizar para o Long Short Ratio. Então, para que ele serve e como ele impacta no mercado? O Long Short Ratio, ele, na verdade, é um indicador de rompimento. Então, como indicador de rompimento, ele é a nossa principal arma para identificar as armadilhas no mercado, que é onde os traders mais perdem dinheiro. Então, você consegue identificar uma bull trap, que é uma armadilha para touros, que é normalmente quando você fica preso dentro de uma posição comprada, ou uma bear trap, que é quando você está numa posição vendida e você fica preso lá. Então esse indicador ele serve para você poder enxergar esse tipo de coisa. E como que exatamente esse indicador impacta no mercado? Como falei para vocês anteriormente, ele sinaliza a quantidade de long e de short presente naquele determinado momento. Então, o que mais impacta é em relação às posições que estão sendo abertas naquela hora ou que estão sendo fechadas. Isso a gente vai explicar mais detalhadamente num vídeo que eu vou ensinar para vocês como utilizar o Long Short Ratio junto com o Parenthesis, que é a melhor forma de você poder utilizar ele, mas o principal impacto dele é em relação às posições que estão abertas no momento. Então, quanto mais posição tiver aberta no momento e mais o long short estiver variando, seja para cima ou para baixo, então isso aí vai determinar a nossa probabilidade de para onde que o preço vai romper. Então, a gente tem duas principais formas de leitura. Primeiro, a gente pode utilizar o indicador para determinar a força de um rompimento. Então, de acordo com o valor do indicador, se por exemplo a gente está numa zona de resistência e o indicador está no valor
bem baixo, então isso vai indicar o quê? Que se a gente romper, esse rompimento vai ter bastante força de acordo com esse valor. Ou, se esse valor estiver alto, então esse rompimento não vai ter tanta força, mesmo que ele seja confirmado, como a gente vai explicar aqui sobre a segunda utilidade, que é o quê? Ele é utilizado para confirmar rompimentos. Então, esse indicador você pode utilizar ele para saber de falsos rompimentos, que são chamados de fake out, ou de rompimentos confirmados, que são chamados de breakout. Então, você utiliza o long short ratio ao seu favor. Em zona de resistência, por exemplo, o preço está próximo a romper, e se ele tiver no valor muito baixo e ele romper com o long short ratio caindo, isso sinaliza para a gente que isso está sendo um rompimento confirmado. E, ao contrário, se o preço estiver rompendo e o long short ratio estiver subindo, então isso já sinaliza para a gente, sinal de perigo, que isso vai ser muito provavelmente um falso rompimento. Então, essa é a utilidade do long short ratio. Não é que nem muita gente tem utilizado e ensinado por aí que você, de acordo com o valor do long short ratio, você, nossa, o mercado vai desabar, nossa, o mercado vai pumpar. Como eu mesmo já discuti várias vezes em grupo do Telegram, porque tem muita gente ensinando de forma errada em questão disso, porque o long short ratio não quer dizer que se ele tiver muito baixo ele vai romper, ou se ele tiver muito alto ele vai perder um suporte, porque isso você tem que ver na hora o que vai acontecer quando estiver rompendo, e não ver antes de romper e tentar adivinhando o futuro. Que isso é uma coisa que a gente trabalha totalmente contra aqui, que é o que? Adivinhação de futuro. Então, como eu expliquei para vocês, esse é um tipo de indicador que você tem que ver o que está acontecendo exatamente na hora. Que é justamente isso que funciona aqui dentro do mercado. Você tem que ver o que está acontecendo na hora e tem que saber interpretar os dados. Essa é a melhor forma de você poder evitar se tornar a liquidez das instituições. Agora a gente vai passar aqui para a parte gráfica para poder demonstrar para vocês na prática, que vai ser bem mais fácil de vocês entenderem do que eu simplesmente estar explicando nas palavras. Então bora lá. Então a gente vai estar aqui na plataforma do TRDR. Para quem não conhece a plataforma, eu fiz outro vídeo que eu vou estar deixando aí no card, explicando como é que funciona a plataforma e como utilizar. E além disso também tem um vídeo aí sobre o mercado de futuro, então quem está caindo nesse vídeo aqui de paraquedas tem que assistir lá para entender como funciona o mercado de futuros. Aí eu vou estar deixando tudo aí para vocês poderem assistir quem não assistiu ainda, mas a nossa cobaia aqui para poder vou dar explicação para vocês, vai ser aqui o Ethereum. Como vocês até estão vendo, o Ethereum está super forte em relação ao Bitcoin, então o Bitcoin está tomando um pau do Ethereum. E a gente está aqui agora, a gente rompeu. Essa região aqui foi anteontem, de madrugada. Então o Ethereum está realmente muito forte depois desse rompimento aqui. E como vocês podem ver, a primeira coisa que eu sinalizo para vocês é o quê? Vocês têm que entender os conceitos de análise técnica para vocês poderem ter uma certa noção onde estão os suportes e resistências e para saber em questão de tendência, para vocês entenderem o que os outros estão fazendo. Então é muito importante vocês entenderem isso. Mas vamos pegar aqui como exemplo. Os tempos gráficos que a gente mais vai trabalhar vai ser o quê? Vai ser o 4 horas, para quem tem uma visão mais de fazer uns swing trades, fazer uns trades que não seja day trade, ficar mais tempo em operação. 1 hora também pode visualizar dessa forma. E para tempos gráficos menores a gente vai trabalhar com 15 minutos e com 5 minutos para poder pensando em scalp, que vai ser, a gente pode falar que vai ser as operações mais importantes que a gente vai poder utilizar esses indicadores. Então,
é muito mais útil você utilizar para scalp do que para você pensar em utilizar em operações mais de longo prazo. Então, mas vamos aqui no que interessa. Então, como vocês podem ver aqui, eu tracei uma linha de tendência aqui, numa hora. Eu gosto de traçar nos pavios, então a gente veio aqui, veio caindo, caindo, caindo. Essa linha de tendência. E olha como foi o comportamento long short ratio. Aqui vocês podem estar se pensando que é uma coisa que muitos traders não entendem. Pô, olha aqui, o long short estava em 0.72, por que ele já não rompeu aqui? Isso daqui a gente já vai falar numa outra aula aí, que a gente vai falar em questão sobre ordens, liquidação e compra e venda mercado. Então, outra coisa extremamente importante. Na verdade, essa é a coisa mais importante que você tem que entender. Não existe indicador milagroso. Então, a gente não trabalha com um indicador só. E isso é impossível para a gente trabalhar. Então, a gente precisa de todo um conjunto de indicadores que tem que estar confluindo para a gente poder realizar nossas operações e ter um bom risco-retorno. Então, a gente não trabalha com um indicador só. A gente tem que ter vários indicadores para poder dar um bom parâmetro para as nossas operações, e a gente utiliza análise técnica para poder identificar os pontos que a gente pode comprar e vender. Como por exemplo aqui, a gente estava aqui nessa tendência de baixo numa hora, e olha aqui o comportamento long short. Foi subindo, 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 subindo. E a gente aqui, quando voltou para retestar essa linha aqui, olha qual foi o comportamento. O preço começou a subir e o indicador começou a cair. Então ele já estava demonstrando o sinal de que os traders estavam interessados em shortar nessa linha de tendência aqui. Então tinha novas posições de short sendo abertas aqui. Isso vai ficar mais fácil de entender quando a gente abordar a aula de interligação entre long short ratio e open interest. Mas aqui veio novas posições sendo abertas de short, então os traders estavam muito interessados em abrir posição de short aqui, nessa linha de tendência. Então, quem abriu short aqui, 1, 2, 3, 4 vezes conseguiu fazer scalp e ter um retorno. Mas chegou uma hora aqui que essa linha de tendência começou a ser rompida, os traders começaram a alavancar muito em posição de short, e olha o que aconteceu. Eles foram todos se tornando liquidez. Até que bateu aqui nessa resistência. E nessa mesma resistência, o que aconteceu? O preço tentou romper, não conseguiu romper, voltou com os traders apostando abaixo de novo, no reteste do rompimento. Aí a gente teve um rompimento verdadeiro. Então, o long short, durante os rompimentos, ele sempre tem que estar caindo. E quando também o preço está caindo, ele está rompendo para baixo, a gente tem que estar vendo o long short rate subindo, se a gente estiver operando vendido. Então, essa é a forma aí que a gente tem que enxergar isso aqui. A gente tem que usar como um indicador de rompimento, que é não só a melhor utilidade, mas na minha opinião, como eu já disse, é a única utilidade que a gente pode ter para esse indicador. A gente futuramente aí vai estar tendo mais demonstrações aí, quando eu trouxer mais vídeos sobre análise do próprio Bitcoin e do Ethereum, e também em futuras lives. Então a gente vai ter muita mais demonstração prática, e a gente vai ter mais tempo também para poder demonstrar. Tentei fazer o mais rápido possível para entregar esses conceitos aqui do long short para vocês. Então espero que tenha ajudado. Não esquece aí de compartilhar o vídeo. E é isso. Valeu. Falou.